Você já se sentiu com medo de dizer o que pensa? Já segurou uma opinião, engoliu uma piada, evitou um assunto? Não porque você tinha dúvidas, mas porque sabia que alguém se ofenderia? No mundo de hoje, a sua liberdade de expressão não depende mais só da lei. Depende da aprovação pública, do termômetro social, de um campo minado invisível chamado politicamente correto. E se você acha que isso é só uma fase, uma moda ou uma frescura, está muito enganado. O politicamente correto não é só um conjunto de palavras proibidas. É uma estrutura de poder, é uma filosofia disfarçada de gentileza. E por trás dele existe muito mais do que parece. O politicamente correto surgiu como um gesto de empatia. Um esforço de linguagem para tornar o mundo menos ofensivo, mais inclusivo, mais justo. E isso, em essência, é nobre, é humano, é necessário. Mas com o tempo, algo mudou. O que era uma tentativa de proteção virou censura. O que era diálogo virou medo. E o que era inclusão virou tribunal. Hoje, qualquer palavra mal colocada pode destruir reputações, encerrar carreiras, manchar vidas. E a grande questão é, isso é mesmo justiça? Ou é um novo tipo de tirania? Por trás do politicamente correto existe uma ideia filosófica profunda, que vem do construtivismo social. Essa corrente acredita que a realidade não é algo que existe por si só, mas algo que é construído pela linguagem. Em outras palavras, o que você fala molda o mundo. As palavras não são neutras, elas criam, reforçam, transformam estruturas de poder. E por isso, devemos cuidar do que dizemos. Porque falar errado, segundo essa lógica, é perpetuar desigualdades. Essa visão foi influenciada por pensadores como Michel Foucault, que afirmava que toda linguagem carrega poder, que quem controla o discurso controla a sociedade. E essa é uma verdade inegável. Mas aqui vem o paradoxo. Se toda linguagem carrega poder, então quem controla o politicamente correto também está exercendo poder. Um novo poder. Um poder que se esconde atrás de boas intenções, mas que regula, vigia, pune. E isso é perigoso, porque toda vez que uma nova moral se impõe, mesmo que com palavras suaves, ela carrega o risco de se tornar dogmática. Hoje, vivemos em uma sociedade onde a aparência do bem importa mais do que o bem real, onde o medo de ser mal interpretado é maior do que o desejo de entender o outro, onde o silêncio não vem da reflexão, mas do pânico, e o que parecia um avanço civilizatório, aos poucos, virou um teatro de correção superficial. As pessoas mudam as palavras, mas não mudam os pensamentos. Trocam termos, mas não curam preconceitos. E assim, a linguagem se torna uma máscara. Uma capa bonita sobre estruturas que continuam apodrecidas por dentro. A filosofia do politicamente correto é também uma batalha pelo simbólico. É como se tudo fosse uma guerra de representações. Se você chama alguém de maneira errada, você está automaticamente violando essa pessoa. Mas será mesmo que o problema está apenas no nome? Ou está no comportamento? Ou está na intenção? O politicamente correto, quando vira lei absoluta, desconsidera o contexto, ignora a intenção e pune a palavra como se fosse o crime. E então nasce a cultura do medo, a cultura do cancelamento, da patrulha, do linchamento moral. Uma multidão que não conversa, mas acusa, que não escuta, mas exige desculpas públicas, que não busca verdade, mas vitórias simbólicas. E isso não é filosofia. Isso é vaidade mascarada de virtude. É um espetáculo de pureza que serve mais para alimentar egos do que para construir pontes. Filosoficamente, o politicamente correto tem um lado legítimo. Ele nos obriga a pensar no outro. Nos lembra de que palavras machucam, de que o mundo foi sim construído sobre exclusões, violências e silenciamentos,
Mas quando essa filosofia se torna absolutista, ela se aproxima perigosamente do que ela mesma diz combater, a opressão. Porque censurar o outro, por mais errado que ele esteja, ainda é censura. E censura nunca educa, só assusta. Pensadores como Hannah Arendt já alertavam sobre isso. O totalitarismo não começa com tanques. Começa com discursos, com moralismo, com o controle do que pode ou não ser dito. E o resultado não é mais justiça, é mais medo, mais silêncio, mais hipocrisia. Hoje vemos jovens inseguros sobre o que podem ou não dizer, professores que evitam temas, artistas que se autocensuram, amigos que se afastam por palavras mal escolhidas. Estamos vivendo uma era em que o erro deixou de ser parte do processo humano e virou um motivo para condenação definitiva. E a pergunta que fica é: onde está o espaço para o diálogo real? O politicamente correto precisa de um novo equilíbrio, um que reconheça sua origem justa, mas que se recuse a virar ditadura de linguagem, um que valorize o cuidado, mas sem sacrificar a liberdade, um que entenda que palavras são importantes, mas que também saiba que pessoas não se curam com palavras apenas. É preciso contato, é preciso vulnerabilidade, é preciso erro, é preciso perdão. A filosofia por trás do politicamente correto é também a filosofia do medo moderno. Medo de ser mal visto, medo de não se adequar, medo de ser chamado de algo que você não é. E esse medo gera comportamentos artificiais, relações falsas, conversas paralisadas. E, ironicamente, mais distância entre as pessoas. Porque quando todo mundo está preocupado em parecer certo, ninguém está disponível para ser honesto. Crowley diria: faze o que tu queres. Nietzsche perguntaria: você tem coragem de viver sem muletas morais? E até Sócrates lembraria: o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. Todos eles defenderiam a importância de questionar, de falar, de errar, de viver com verdade. E isso exige mais do que boas palavras, exige consciência. A solução não é jogar o politicamente correto no lixo, é recuperar o espírito por trás dele, que é o espírito do respeito real, da escuta profunda, do diálogo honesto. Mas isso só é possível se tivermos coragem de falar, coragem de ouvir, coragem de discordar sem destruir. Porque, no fim, não é a linguagem que nos divide, é o orgulho, a pressa, a vaidade de querer ter razão. A filosofia por trás do politicamente correto começou como ética, mas pode terminar como medo. A escolha é nossa. Podemos continuar criando máscaras, ou podemos começar a criar maturidade.